Abençoados e abençoadas, meus queridos e amados irmãos, graça e paz. Estamos felizes porque Deus habita em nós. Temos uma comunhão constante, uma comunhão plena com Ele, 24 horas por dia. Por mais que escutamos isso, escutamos aquilo, nada nos abala, nada nos tira o foco de que somos o templo, que somos a morada dele. Desse único Deus verdadeiro, que nós não vemos, mas cremos que ele existe, e que não há Deus semelhante a ele nos céus, nem na terra, nem debaixo dos céus, nem em cima da terra, nem tampouco nas profundezas dos mares. Deus é soberano, e ele fez de nós o templo da sua habitação. Não se preocupe, queridos irmãos, com muitas coisas que dizem, que falam, que você escuta, coisas estas que não vai alterar nada no que você é. Coisas estas que não vão tirar a sua convicção naquele que você tem crido. Jó, ele passou por momentos tremendos. Ele, uma certa ocasião, disse: aquilo que eu mais temia, isto me aconteceu. E quando ele estava vivendo, quando ele estava passando por esses momentos, talvez de aflições, de tribulações, ele disse assim: eu sei que o meu Redentor vive e que um dia ele vai se levantar sobre toda a terra. Isso é certeza, isso é convicção daquilo que ele cria, daquilo que ele acreditava. Numa outra ocasião, o apóstolo Paulo, ele disse assim: eu sei em quem eu tenho crido. Então, por mais que os amigos de Jó lhes diziam coisas, lhes falavam coisas, quem conhece ou quem leu o livro de Jó, sabe das visitas que os seus amigos o fizeram. E o que os seus amigos diziam para ele. Ele ouvia, mas a sua conclusão é essa: eu sei que o meu Redentor vive. Por mais que Paulo fosse criticado por aqueles que diziam que ele foi um perseguidor, que ele colocou crente em prisão, que ele matou, que ele perseguiu, que ele fez isso ou fez aquilo, nada disso lhes incomodava, porque ele sabia em quem ele cria. Ele disse assim: eu já não vivo mais, nada desta vida me importa, nada desta vida me interessa. Eu não busco nada nesta vida, porque eu já não vivo mais. Cristo vive em mim. Era esta convicção, a certeza do apóstolo Paulo. E é esta convicção, é esta certeza que nós temos que ter. O evangelho que eu prego é esse. É focado num único Deus. Num único Deus. Porque há um só Deus. Não existe três deuses. Houve sim uma manifestação deste Deus no Deus Cristo, como Filho que veio, e no Espírito Santo de Deus. Mas há um só Deus, é o próprio Deus. Como muitos às vezes falam, como muitas vezes ensinam, como muitas vezes pregam, causam uma certa confusão na mente das pessoas, e muitos acham que tem três deuses, que existem três deuses: o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. As pessoas não entendem isso, mas há um único Deus, e este Deus, ele habita em nós. Isto que é importante. Nós não estamos aqui para discutir
a importância do Cristo Nazareno, que nessa manifestação ele veio e teve o seu valor, ele teve a sua importância, ele cumpriu aquilo que tinha que se cumprir. Esse Cristo Nazareno, ele morre e ele ressuscita. E então, o Cristo ressuscitado, aquele que morreu, mas ressuscitou, que o seu túmulo ficou vazio, esse Cristo, ele é um Cristo que disse que voltaria ao Pai, porque ele tinha que ir e rogaria para que o Espírito Santo fosse enviado, para que este Espírito Santo habitasse em nós. Essa é a manifestação que aconteceu, que ocorreu. E então, nós temos Deus dentro de nós, que é o seu próprio Espírito. Ele habita no nosso Espírito. Então, foque nisto, se centre nisso. Tenha essa certeza, essa convicção, que você sabe em quem você tem crido. Que Ele é o único, que Ele é soberano, que Ele reina sobre tudo e todos, e que Ele é o seu Pai, e que você é verdadeiramente filho de Deus. Isso que é importante. E viva como filho de Deus, desfrutando de todas as bênçãos concedidas por Ele a você. Eu quero ler na Epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 16, que diz assim: não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Sobre o tema, no seu espírito Deus habita. Na religião, eles dizem que o Espírito te visita. Nós ouvimos isso durante anos e anos. Eles cantam em letras de hinos: vem Espírito visitar. Outros oram: ó Espírito Santo, venha sobre mim. Ó Espírito Santo, visita fulano, visita cicrano, visita beltrano. Então lá eles oram assim. Eles pedem que o Espírito Santo venha visitá-los. Quando o Espírito Santo habita dentro de cada um de nós. E quem mora não visita, porque é a sua própria casa. Quando se é visitado, a visita vai embora. Ela não permanece, ela não fica. Então, querido, muitos que se dizem evangélicos, eles não entendem que, como espirituais que somos, que nós devemos viver aqui como cidadãos dos céus. Por quê? Nós temos o nosso corpo, que chamamos de matéria, o corpo que um dia voltará ao pó da terra. Mas aqui, dentro desse corpo, enquanto há fôlego de vida, há o nosso espírito e o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus que habita em nós, ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É isso que acontece comigo, é isso que acontece com você, é isso que acontece com aqueles que acreditam assim. Então ninguém tira essa convicção sua de filho. Você é filho de Deus, porque o Espírito dele testifica com o seu que você é filho de Deus. Você é a habitação, você é a morada de Deus. Então nós vivemos aqui como cidadão dos céus, assentado nas regiões celestiais, porque nós cremos nisso, nós acreditamos nisso. Por que eu digo assim? Porque o dia que a matéria voltar ao pó da terra, o meu espírito, ele volta para Deus. Ele volta para o lugar de onde ele veio, num corpo glorioso, corpo este que eu não sei como é, que ninguém sabe como é, mas eu creio que eu receberei um corpo semelhante ao corpo de Deus, e assim estarei para sempre com ele.
na eternidade e por toda a eternidade. Assim que eu deixar essa carcaça, esse corpo, que é o pó da terra, um dia há de voltar. Então aqui, nós não buscamos as coisas da terra. Como cidadão da terra, nós precisamos sobreviver. Então trabalhamos, estudamos, procuramos conquistar uma profissão para que possamos viver aqui decentemente, mas sempre crendo que Deus é quem nos deu, é Deus quem nos concedeu, sempre crendo que em tudo somos guiados e dirigidos por Ele, sempre crendo que Deus nada não nos deixa faltar. E à medida que aqui vamos vivendo, andando por fé, vivendo por fé, nós vamos tomando posse em todas as suas promessas. Por isso que nós dizemos que somos abençoados, somos guardados, somos protegidos, somos curados e que nada não nos falta, porque Deus, Ele habita em nós e dirige sem reserva a nossa vida. Nós somos dirigidos e guiados por Ele, porque a palavra diz que os filhos de Deus, eles são guiados e dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Daí, irmãos, que nós não damos lugar às obras da carne. O Espírito que está em nós está sempre pronto. Se nós vivemos aqui focado nele, voltado para Ele, guiado por Ele, dirigido por Ele, nós não pensamos nas obras da carne. Entende tu isto? Compreende tu isto? A maior preocupação dos religiosos são as obras da carne. Cuidado, irmão. O diabo ruge como um leão ao seu derredor para que te possa tragar. Esse diabo que eles dizem é como um ser espiritual criado por eles, quando na verdade é a nossa carne, são os desejos da carne. Quando alimenta-se os desejos carnais, então vai-se para a prática das obras da carne. Mas aqueles que têm a mente, aqueles que têm aqueles que são guiados e dirigidos pelo Espírito Santo, esses não estão nem aí para as coisas da carne. Eles não buscam as coisas aqui desta vida. Ele está sempre focado nas coisas do alto, nas coisas de cima. Mesmo estando aqui, ele sabe que ele é um cidadão dos céus. Ele está assentado por fé lá, aguardando o dia da sua partida, aguardando o dia da sua ida, aguardando o fim dos dias da matéria aqui nesta terra. E então, por quê? Pois morremos para as coisas desta vida, morremos para as obras da carne, e a nossa vida está em Deus, está oculta em Deus. Não somos terreno. Já expliquei como matéria, enquanto temos fôlego, nós precisamos de viver, de sobreviver, mas sempre crendo que é Deus que está no controle e na direção de tudo. Porém, não tem sido assim. A visão e o comportamento de muitos que se dizem cristãos ainda são meninos criados com leite. Não são criados com alimentos sólidos. Ainda são carnais. A maior preocupação dos religiosos é com a carne.
Eles focam 24 horas nas obras da carne. Como se eles pudessem policiar isto, vigiar isto. Eles podem sim, quando eles têm o entendimento de Deus, o entendimento do Espírito Santo. Daí que eles não se voltam, não se preocupam com as coisas, com as práticas das obras da carne. Os carnais, há entre eles invejas, contendas, dissensões, andando seguindo homens, não entendendo e compreendendo que são templos, que é templo de Deus, que é templo da habitação de Deus. Não entendendo que o Espírito Santo de Deus habita nele. Mesmo ele proferindo palavras, dizendo assim, que Deus habita nele, mas o seu entendimento você percebe que não. A prática não retrata aquilo que eles dizem. Porque não vivem como espirituais, mas sim como carnais. Quando lhes é dado o entendimento de Deus, aí eles passam então a entender que Deus nele habita. Por que nós temos esta certeza? Porque nós temos essa convicção? Porque temos o entendimento de Deus. Tomamos posse. Vivemos por fé. Não por vista, pelo que vai acontecer, mas sim pelo que já aconteceu. Enquanto isso não acontece, essas pessoas se comportam como verdadeiros religiosos, sempre clamando e pedindo a visita do Espírito. Pois é assim que os seus líderes ensinam, pois é assim que os seus líderes pregam e dizem que elas têm que buscar o Espírito Santo, que têm que pedir que ele venha sobre eles. Eu pergunto, se alguém mora com você em sua casa, é uma pergunta que eu faço, se alguém mora com você em sua casa, como esta pessoa, ela te visita? Exemplo, seu filho mora com você, não são mais casados, ainda solteiro, mora com você. Como ele te visita? Sua mãe mora com você, ou você com ela, como ela te visita? Seus irmãos moram com você na mesma casa, como eles te visitam? Seja lá quem for, ele te visita na sua casa, quando lá na sua casa é a sua morada. A minha esposa mora comigo, somente eu e ela, porque minhas duas filhas se casaram. E aí eu pergunto, ela me visita? Eu visito ela? Não! Ela habita ali. Eu habito ali. Assim é o Espírito Santo de Deus. Ele não te visita. Ele habita em você. Quem visita vai e volta, ou talvez não volte mais. Tem visitas que não volta mais. Mas o Espírito Santo de Deus, ele fez do seu Espírito a sua morada. Creia nisso. Viva crendo nisto. Entendendo e compreendendo que você é a habitação de Deus. Porque você é filho de Deus. Você é filho. Assim também, ele, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, diz assim: ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus? Não sois de vós mesmos? Então Deus habita em nós. O Espírito Santo, que é Deus, ele habita em nós. Nós somos
o templo, uma casa para o Espírito de Deus, para o Espírito Santo. Em nós se manifesta a glória de Deus. Somos o lugar de adoração. Por isso que, como habitação de Deus, nós nos reunimos uns com os outros enquanto aqui vivemos para adorar o Pai em espírito e em verdade e prestar a Ele culto racional. Nós não vamos nesses lugares que são templos que eles chamam de igreja. Em Atos capítulo 7, versículo 28, diz que Deus não habita em templo feito pelas mãos dos homens, mas a habitação de Deus somos nós, cada um de nós, eu e você, o templo da sua habitação, a sua casa, a sua morada. Receba isso, entenda isso, compreenda isso, viva assim. Adoramos como igrejas espiritual que somos, adoramos o Pai em espírito e em verdade, porque Ele habita em nós. Nós não somos visitados por Ele, Ele nunca nos visita, e nem tampouco nos visitará, porque Ele habita dentro de cada um de nós. É assim que lá na religião diz, é assim que lá na instituição religiosa diz. Eles louvam dizendo: vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. E as pessoas se comovem com isto, porque quando você dá lugar ao sentimento, à emoção, você chora, você acredita em tudo quanto te dizem. A emoção nos leva, o sentimento nos leva a acreditar em tudo como se fosse uma verdade. As pessoas que procuram enganar as outras pessoas, eles contam uma história sentimental. Seja para pedir um dinheiro, seja para arrancar das pessoas qualquer coisa, eles contam uma história sentimental, porque eles sabem que as pessoas são emotivas. E é assim que muitos líderes religiosos fazem nesses lugares, que são templos que eles chamam de igreja, para arrancar dinheiro dos seus fiéis. Ainda há pouco eu estava assistindo um canal de TV, quando um apóstolo de uma grande organização, o quanto ele só falava em dinheiro. É o do 153, é o do 73, pedindo que todos depositem uma quantia de R$100 por mês, de preferência do dia 1º ao dia 15. E passa aí, se você não tem o dinheiro aí, você passa o cartão, você faz o Pix. Não sei nem o que é Pix, ouço falar, mas nem sei, nem tenho Pix. Passa um Pix. Aí esses que estão aí de amarelo, eles têm a maquininha. Querido, é o tempo todo falando só em dinheiro, trabalhando as emoções das pessoas, os sentimentos das pessoas. E as pessoas, por não terem esse entendimento do Espírito Santo de Deus, elas se deixam levar como se esses líderes, eles fizessem alguma coisa na vida dessas pessoas. Essas pessoas, elas já foram abençoadas por Deus, mas eles dizem que Deus vai abençoar se elas fizerem aquilo que eles estão dizendo. E aí, essas pessoas emotivas, sentimentais, elas passam a acreditar naquilo, e pela emoção, pelo sentimento, até acontece, não em todas, mas em alguma delas. Aí essas pessoas acreditam que elas conseguiram aquilo através daqueles homens que se dizem homens de Deus, porque é assim que eles se dizem, é assim que eles se comportam. Eu sou homem de Deus, o homem de Deus. Sabe por que eles fazem isso, meu querido? É porque eles querem primazia, eles querem estar em evidência, eles querem honra, eles querem glória. Mas tudo quanto
foi feito na sua vida, foi Deus quem fez. Independente de mim, independente de quem quer que seja, independente de qualquer líder religioso, de rabino, de apóstolo, padre, evangelista, seja lá quem for, Deus já fez, já aconteceu na sua vida. É questão de você crer, de você tomar posse, de você viver as promessas de Deus na sua vida, de você crer, de você acreditar que Ele habita, que Ele mora em você. E Ele cuida de você. Nada te falta em relação às coisas desta vida, porque Ele tem cuidado de você. Ele sabe do que você precisa, Ele sabe do que você necessita. Ande por fé e você vai ver o que vai acontecer na sua vida. A sua vida vai dar uma guinada para o melhor. Sabe por quê? Porque você vai viver o melhor de Deus na sua vida. E aí você vai passar então a dizer: este dia é o melhor dia da minha vida. Este ano é o melhor ano da minha vida. Pessoas nessas condições, nesse entendimento, não existe anos ruins. Não existe anos ruins. Como muitas pessoas dizem assim: graças a Deus, 2021 foi-se embora, porque 2021 não foi bom. Graças a Deus que veio 2022 e que 2022 seja um ano melhor. Não, para aqueles que têm o entendimento de Deus, para aqueles que são guiados e dirigidos, que são filhos e que vivem como filhos aqui. Não existe ano ruim. Não existe dia ruim ou dias ruins. Todos os dias são bons. Todos os dias são bons. Deus é bom o tempo todo. Todos os dias são bons, são ótimos. É assim que nós, que andamos por fé, vivemos por fé, nós acreditamos. Então nós não estamos aí preocupados com isso, com aquilo que falam, com aquilo que dizem. Esse é o nosso comportamento. Vivemos aqui como filhos de Deus. Como filhos de Deus. Crendo num único Deus, soberano, que reina sobre tudo e todos. E que este Deus, Ele habita no seu espírito, no meu espírito, no nosso espírito. E assim nós vamos caminhando, prosseguindo, fortalecendo uns aos outros nesta união, até deixarmos esta vida e então irmos para o lugar de onde nós viemos. Beijo no seu coração, forte abraço. Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. Ô Pai, Paizinho, Pai querido, se inscreva no meu canal, divulgue e compartilhe. Muito obrigado.